Mais um programa do Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e região, exibido pela TV Mogi, Canal 9 NET. Hoje nós vamos entrevistar Nádia Soares de Moraes, ela é bióloga, ela pertence à ONG Biobras. Nós vamos falar sobre meio ambiente no Alto Tietê. Obrigado, Nádia, pela entrevista. Eu queria saber sobre a ONG que você pertence, a ONG Biobras. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? A gente sempre fica muito feliz em poder falar um pouco, né? Usar esses meios de comunicação que nós temos aberto para poder colocar um pouco da questão, trazer um pouco da questão ambiental aqui para a nossa população. Bom, a Biobras ela é uma ONG, né? Nascida em 1997, então nós já temos aí 21 anos, né? Já atingimos a nossa maioridade e trabalhamos principalmente com pesquisa, educação e proteção do meio ambiente na região do Alto Tietê. Então, assim, o maior enfoque da Biobras neste momento é trabalhar a educação ambiental voltada para a proteção ambiental dos nossos recursos naturais, principalmente dos nossos recursos hídricos, porque pensando em vida, a água é fundamental para a vida de qualquer ser vivo do planeta. Houve uma crise hídrica há um tempo atrás, né? O Alto Tietê, ele tem feito a sua parte, nós temos respeitado o meio ambiente, os rios, as nascentes. O que aconteceu, né? Assim, na verdade, todo o nosso sistema climático, ele vive em ciclos. Então, a gente sabe que existem as épocas de estiagem, as épocas chuvosas, e com toda essa mudança ambiental que hoje a gente chama de aquecimento global, todo esse ciclo ele está tendo alterações. Então nós temos épocas em que não chove, né? Épocas de crises graves em áreas do planeta, né? E naquele momento o que aconteceu esse tipo de estiagem no Brasil, na nossa região sudeste. Então, as nossas bacias hidrográficas, nossos grandes reservatórios de água que abastecem a região metropolitana de São Paulo, a qual nós estamos inseridos, né? Começou a secar. Então, nós começamos a ter os nossos reservatórios atingindo nível crítico, né? Que nós vimos com a Cantareira, a gente depois veio aqui para o Alto Tietê. Então, nós tivemos vários reservatórios de água esvaziando e não chovendo e repondo essa água. Então, nós começamos, a nossa região do Alto Tietê começou a servir a água para o maior número de população da região metropolitana. Para você ter uma ideia, hoje, as nossas 5 barragens aqui que estão em Salesópolis, Biritiba, Mogi e Suzano, elas abastecem mais de 5 milhões de habitantes da região de São Paulo. Quando houve a crise, nós tivemos que ampliar esse abastecimento para a região metropolitana, né? Você não pode deixar a população passar sede. Então, nós mandamos mais água numa época em que chovia menos e os nossos reservatórios também começaram a secar. Então, houve todo um programa de economia de água, que a população não gastasse água, economizasse, né? Houve uma fiscalização maior em cima das pessoas que estavam desperdiçando. Se abriu mais a oportunidade para o reuso da água, coisa que ninguém fazia antes, não existia nem incentivo para isso. E aí passou-se a incentivar a captação de água da chuva, a reutilização e tratamento de águas de lavagem, por exemplo, que hoje uma dona de casa faz com a água da máquina de lavar. Era uma coisa que não se fazia, né? Ou seja, né, Nádia, começou a faltar, a gente deu valor naquilo que a gente tinha em abundância. Exatamente, né? Exatamente. E aí começou a mudar um pouco a percepção ambiental com relação à questão da água, né? Paralelamente, o governo,
os órgãos de gestão das águas começaram a fazer as obras de transposição de um rio para outro, para poder fazer todo esse abastecimento. Só que o que aconteceu? Passou-se os anos, começou a chover e a gente vai relaxando, vamos dizer assim. Então hoje você não tem muito mais as campanhas de economia de água, né? Pelo contrário, porque a gente não pode esquecer que a água ela é um recurso que ela é vendido, a gente paga, né? A gente hoje, na nossa região, a gente paga pela água que chega na tubulação. Então a gente paga por todo esse sistema que leva a água até a nossa torneira e todo o sistema de esgoto vem na conta d'água. O que a gente vai passar a pagar também será pelo próprio recurso natural que é a água. Vai existir uma taxa vinculada a esse recurso, né? Então é o que a gente chama de cobrança pelo uso da água. É uma lei, né? Ela já está aprovada, ela já foi aprovada e está aos poucos sendo instalado esse programa pela cobrança da água. Então, quem são os primeiros a pagar pela água? As indústrias. Então, as indústrias, elas já sabem que elas vão ser taxadas sobre a água, então elas já estão dentro do seu planejamento fazendo todo aquele sistema de reuso da água. Então, ela capta a água, ela usa, ela trata novamente, porque isso é economicamente viável. E para a questão ambiental também, né? Então isso é extremamente interessante. Quando isso chegar às residências, né, toda dona de casa que é uma economista, ela vai também começar a dar esse valor, né, e a exigir da família uma maior economia de água, né, em todo o seu sistema ali da casa, porque isso vai vir na conta. Sim. Né, e aí você passa a ter um valor. O que aconteceu de lá para cá, nesses anos, é que não houve muito incentivo dentro desse sistema de economia. Então, hoje a gente continua desperdiçando. Por exemplo, na época se trabalhou muito, o pessoal que trabalha, como eu, na área ambiental, a gente discutiu muito a questão da proteção das nascentes, da permanência da vegetação no solo, porque é isso que faz com que você tenha todo o ciclo hidrológico da água, a formação dos rios. Você precisa de um solo que não seja impermeabilizado totalmente com asfalto, com cimento. Você precisa que a chuva caia e infiltre no subsolo, né? E as nossas cidades cada dia mais são impermeabilizadas. Então você está fazendo com que as nascentes sequem. Nadia, falando nas cidades, os municípios do Alto Tietê, eles têm cumprido o seu papel com relação à proteção do meio ambiente, com relação à proteção de nascente e com relação principalmente à despoluição do rio Tietê, porque como você falou, nós tivemos uma crise hídrica e nós temos um rio enorme que é o rio Tietê. Isso foi feito pelos municípios? Olha, isso está muito além do que seria desejável, né? Os municípios, de forma geral, na área ambiental, eles deixam muito a desejar, né? Normalmente as secretarias de meio ambiente possuem recursos muito pequenos, né? Às vezes você tem um secretário e não tem mais do que 2, 3 funcionários fiscais para, né, fazer a gestão ambiental de todo o município. Então, a gente tem sérios problemas com relação à questão não só das nascentes, da proteção das nascentes nos municípios, quanto toda essa questão de poluição. Então, se a gente pegar, por exemplo, o município de Mogi das Cruzes, nós temos vários córregos que cortam a cidade, né? Então, assim, se a gente pensar, o rio Tietê, ele está poluído? Está. Se a gente chegar hoje na prefeitura e questionar a poluição do rio Tietê, o rio Tietê ele é um rio estadual. Então, imediatamente, o nosso prefeito vai mandar que o governo do estado faça esse trabalho, porque é um rio do estado, então compete ao estado fazer a despoluição do rio Tietê. Mas o que compete ao município?
fazer a despoluição dos seus córregos. Isso, que são os córregos que abastecem o rio. Por isso a gente pega ao longo do Tietê municípios em que a qualidade da água do rio está melhor e municípios que a qualidade da água do rio está pior. Por quê? Porque você tem um esgoto, principalmente o esgoto doméstico, né? Que é despejado diretamente nesses córregos e esses córregos acabam no Tietê. Então, se você pegar o Tietê em Mogi das Cruzes, que nós temos um projeto em parceria com a SOS Mata Atlântica que monitora a qualidade das águas aqui da região em pontos estratégicos. Dependendo do ponto da cidade, você vai ter uma poluição maior ou menor, devido a esses córregos que caem naquele ponto com esgoto. Então, praticamente os nossos principais córregos da cidade, aqui em Mogi das Cruzes, eles estão totalmente poluídos. Totalmente. Ele praticamente serve para rolar esgoto e não água mais. Então, isso é um caso de fiscalização e de gestão municipal, que não está acontecendo. Em Mogi das Cruzes nós não temos uma estação de tratamento? Temos uma estação de tratamento de esgoto, mas essa ET, ela não está funcionando na sua capacidade máxima. Então, a grande parte do esgoto da cidade não passa por aquela estação de tratamento, né? Uma parte do esgoto da cidade vai para a estação, uma outra parte cabe à estação de tratamento de Suzano, da Sabesp, uma parceria, e uma terceira parte cai no Tietê. Então, hoje, o rio Tietê em Mogi, ele é poluído. Você não pode nadar no rio, né? Então você não pode pescar naquele rio. Se você estiver na região ali do Mogilá, do Rodeio, né? Você sabe que aquela água é poluída, né? Então, embora Mogi das Cruzes é abastecido com a água do Tietê. Então, Mogi capta água para abastecimento ali na Pedra de Afiá, naquela região ali entre Biritiba e Mogi, para cima de César. Ele capta uma água de qualidade boa, faz seu tratamento, abastece a cidade e depois descarta o esgoto, que vai para a cidade vizinha, que é Suzano. E Suzano também é a mesma coisa, e Itaquá, e Guarulhos, e aí você chega na marginal do Tietê em São Paulo, com a água de todos esses municípios, que são esgoto, junta com São Paulo e você passa na marginal e ali é um esgoto a céu aberto. Bem-vindo! Você está na Delegacia Eletrônica, um canal direto que permite registrar o Boletim Eletrônico de Ocorrência. Este é um documento oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, igual ao feito na delegacia, e será assinado por uma autoridade policial. O Boletim Eletrônico de Ocorrência serve para registrar furto ou perda de documentos, de celular, de veículos e de placas de veículos. Aqui também pode ser registrado o desaparecimento de pessoa ou o encontro de pessoa desaparecida. O preenchimento do boletim eletrônico é rápido e fácil, mas se você tiver alguma dúvida, pode contar com a gente. Estamos aqui para ajudá-lo.
Autopeças Central Mogi é onde você encontra acessórios para o motor do seu carro, suspensão, enfim, tudo que se refere a veículos. São mais de 80 mil itens. Trabalhamos com diversas marcas nacionais e importadas. Compre tudo em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Parcelamos tanto na loja física quanto na virtual. Estamos na Rua Brás Cubas, número 524, no centro de Mogi das Cruzes. Abrimos de segunda a sábado, das 9 às 20 horas. Venha conferir. E a solução seria fiscalização e investimento nessa área? Eu diria que a solução seria educação, investimento e fiscalização. Nós temos leis muito boas. As leis ambientais brasileira, ela é muito boa, muito bem planejada, muito bem elaborada. O problema é que nós não temos fiscalização para essas leis serem cumpridas, né? Nós não temos nem efetivo humano, fiscais, para estarem ali em todas as áreas, para fazer essa fiscalização ser mais eficaz. Então, isso a gente precisa, né? Ter um aporte de recursos humanos e financeiros nesta área de gestão ambiental. E a questão de investimentos, porque a gente precisa de investimentos. Então, quando eu falo de proteção das nascentes, a gente precisa ter mapeado as nossas nascentes e proteger essas nascentes com vegetação, precisa ter mata ciliar, né? Isso você precisa de recursos para o plantio, para o manejo, você precisa de uma lei de incentivo para aquele proprietário rural que tem aquelas nascentes na sua propriedade, ele não queira desmatar para plantar eucalipto ou qualquer outra monocultura, e sim ele possa receber um recurso por proteger aquela nascente, com mata nativa, né? Porque hoje o que acontece, se você tem um sítio e tem várias nascentes, olho d'água ali que a gente chama, você tem que proteger, né, 50 metros em torno de cada nascente, e dependendo da propriedade, a sua propriedade toda, ela fica inviável para qualquer outra coisa, qualquer outra agricultura, vamos supor. E isso, para o proprietário, é um problema. Isso, para o Brasil, para a civilização humana, é uma solução. Então, se ele pode proteger e enxergar aquilo como um rendimento, né, como um benefício ambiental e um benefício financeiro, porque existem projetos para pagar por serviços ambientais. Então, esses proprietários rurais que nós temos aqui, um grande cinturão verde com muitas propriedades, eles serão os nossos primeiros produtores de água. Né? Vão proteger as nascentes. Proteger as nascentes, você vai ter os córregos mais limpos, você vai ter o rio mais limpo. Então, isso precisa de um aporte financeiro, precisa de uma gestão planejada, mas planejada ao longo prazo, não um planejamento, estamos em estiagem, faz lá os ligamentos, Sim. faz aquelas obras emergenciais, acabou, volta parou. tudo ao normal. Você não tem uma continuidade de um programa a longo tempo, entendeu? A gente acha que vai morrer amanhã? Não, a gente acha que vai durar quase que para sempre, mas a gente não se planeja para sempre, né? A gestão do Estado e a gestão municipal, às vezes planeja só para aquele período de gestão deles, de 4 ou 8 anos de mandato. E o planejamento E o planejamento teria que ser a longo prazo. Para as novas gerações. Sim, é porque não só para as novas gerações, porque a gente também não quer morrer a curto prazo, né? Então eu quero estar aqui mais 20 anos, mais 30 anos, cada um. Então a gente tem que planejar isso a longo prazo. Como vai estar a água daqui a 20 anos? Como vai estar o Tietê daqui a 20 anos? Que rio que eu quero? Que qualidade de vida que eu quero para mim, para os meus filhos, né? Para a minha cidade. Não pensar às vezes só no nosso umbigo. Né? O que estraga às vezes é a gente pensar só na gente, no dia, na hora. E esquecer que a gente faz parte de um grande sistema. Ninguém vive sozinho. Né? Então temos que ter essa colaboração e esse pensamento. Não é só o município, a gestão, o prefeito, o governador.
né? Os fiscais. Não, somos todos nós Todos responsáveis. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E seria fiscalização, investimento e educação. Educação, educação e educação, né? Se cada um tivesse a consciência ambiental já, né, dentro de si, desde pequenininho, a gente ia pensar 2 vezes quando joga um lixo na rua, quando joga alguma coisa na pia, um óleo na pia, né? Quando você desperdiça água lavando o quintal, né? São ações muito pequenas, mas se a gente tem essa consciência que é para um coletivo, você pensa melhor. Então hoje, quando você trabalha, por exemplo, com as crianças, elas conseguem pensar no coletivo, né? O problema é quando eles vão crescendo, vão absorvendo informações, né, mais capitalistas, vamos dizer assim, e aí quando eles chegam na adolescência para a fase adulta, eles perdem aquela essência do coletivo. Eles começam a pensar no eu, e esquece o coletivo. Então a gente precisa de uma educação continuada. Falando em educação, eu não tenho conhecimento, mas eu até sugiro para as escolas municipais e estaduais terem em sua grade educação ambiental, né? A educação ambiental, ela é colocada como um tema transversal, né, dentro da educação formal. Ou seja, a educação ambiental, ela é um tema que todas as disciplinas podem trabalhar. Ela não é só para a disciplina de ciências, biologia. Ela é uma disciplina para português, matemática, geografia, história, educação física, né? Porque a questão da educação ambiental, na verdade, é uma educação para a vida, né? Porque ambiente é o ambiente em que a gente vive. Sem ele não há vida, né? Então, sem ar, você morre. Sem água, você morre. Sem alimento, você morre. E tudo isso precisa de solo, né? Precisa de um planeta. Então, ou seja, quando a gente fala de ambiente, uma educação ambiental, a gente está falando de uma educação para a vida. E aí ela tem que permear todas as disciplinas, né? Então, isso já está dentro da política de educação, ela já é colocada como um tema transversal. O que a gente precisa é que os nossos professores tenham uma formação dentro dessa linha, de todas as disciplinas, né? Que esses profissionais, ao se formarem e irem trabalhar, eles já tragam uma bagagem da educação ambiental. Então, ele já vai saber como trabalhar isso com seus alunos, em qualquer disciplina. Isso, sim, muda, né? Muda um país. Isso mesmo. Muito bom. Nadia, as suas considerações finais, qual o recado que você pode passar para aqueles que estão nos assistindo? Bom, eu acredito que nós, como seres humanos, a gente tem o poder de mudar a história, de mudar o nosso município, né? De evoluir, de transformar e de fazer da nossa vida, da nossa cidade, do nosso país e planeta um lugar melhor, né? Para nós e para todos os nossos futuros, né? Da nossa família humana, família planetária. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente precisa pensar e repensar é o que eu quero para o meu futuro e para o futuro do nosso país, do nosso planeta, da nossa cidade. E trabalhar em cima disso, todo dia, toda hora, né? Eu acho que é um recado mais humano, menos técnico, mas nós somos seres humanos. Verdade. Obrigado pela entrevista, obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que chamar. Obrigada. Espero que tenha gostado da entrevista e até o próximo programa.
Espero que tenha gostado desse programa exibido pela TV Mogi Canal 9 NET e pelo nosso canal no YouTube, O Policial Simposic. Quem quiser entrar em contato através do e-mail simposic@yahoo.com.br. Obrigado.